Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências. E vamos à nossa aula de número 21, com objeto de conhecimento, saúde e sexualidade, detalhamento, métodos contraceptivos, vacinação na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis e ISTs. E vamos à nossa aula. Olá! A saúde sexual é um tema muito amplo que abrange, vários aspectos que vão além do próprio questão física. Vai também pela questão mental e social dos indivíduos. A nossa sexualidade, ela tem um start de início durante o período da puberdade, que inicia ali o quê? A maturação e a produção das nossas células reprodutivas, ou seja, com a alteração hormonal e o início do funcionamento do nosso aparelho reprodutor. A saúde sexual refere-se, então, à capacidade de homens e mulheres, ao longo de suas vidas, de aproveitar e expressar sua sexualidade de maneira saudável, evitando risco de infecções sexualmente transmissíveis, gestações não planejadas, coerções e violência e discriminação. Então, essa saúde sexual, ela é ali despertada e vivenciada de forma responsável com os nossos, vamos agora mostrar os nossos métodos contraceptivos. Esses métodos contraceptivos, eles estão associados ao quê? A evitar a gravidez não planejada, não desejada, ali no momento que o casal escolhe ou a mulher escolhe gerar ali um filho, uma nova vida. Dentro dos métodos contraceptivos, nós temos os contraceptivos hormonais, que são à base de hormônios femininos, progesterona e estrogênios. Nós temos aqui o exemplo das pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais são um dos métodos mais eficazes de contracepção, chegando aí a 99,99%. Contudo, isso se tomados de forma regular, sem esquecimento. Outro método hormonal utilizado hoje são os adesivos transdérmicos. Como você visualiza aqui na imagem, a mulher vai colocar um adesivo que vai fazer a liberação hormonal. Esse adesivo, ele será trocado a cada 7 dias, certo? E tendo uma pausa de 5 dias, que ali haverá o quê? O processo da menstruação, tá? O nosso próximo método contraceptivo hormonal, ou seja, a base de hormônios, são os anéis vaginais. Temos os anéis vaginais. Esse será introduzido pela mulher, que ficará lá dentro do corpo por 21 dias, liberando hormônios, e também retirado do corpo durante o período da menstruação. E aí você irá trocar, um novo anel será utilizado, certo? Outro método que nós temos de hormonal são as injeções hormonais. Essas injeções, elas são aplicadas de forma intramuscular, tendo injeções de 30 dias e também com validade de 3 meses. Aí fica a critério a escolha da injeção hormonal.
E passando para o método contraceptivo de barreira, aquele que vai oferecer, né, uma barreira física, nós temos os preservativos masculino e feminino. E os métodos contraceptivos, além de prevenir a gravidez, como aqui demonstrado, nós temos o quê? Há também a prevenção das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis. E aí nós temos como principal o quê? Os preservativos, tanto masculino quanto feminino. E aí se destaca que, além da eficácia contra a gravidez, também tem o papel fundamental na prevenção, né, das ISTs. Esse é o nosso contraceptivo de barreira. Outro contraceptivo de barreira que nós temos é o diafragma. O diafragma, como que ele funciona, professora? O diafragma, você irá comprar, você está vendo, ele é um dispositivo fino. A mulher irá introduzir no seu canal vaginal para que ele se localize, né, no colo do útero, faça a proteção do colo do útero, sendo assim uma barreira física de acesso para os espermatozoides até o útero. Contudo, para aumentar a eficácia do diafragma, se recomenda o uso dos espermicidas, que aí vai ser também, além da barreira física do diafragma, do dispositivo, você também terá o auxílio da função química do espermicida, certo? Outra barreira, contraceptivo de barreira que nós temos é as esponjas contraceptivas, que terá mais ou menos a mesma função do diafragma. Também será introduzido pela mulher, contudo, essa esponja ela já vem com o espermicida e faz ali a liberação dela sem precisar unir o espermicida, né, com outro dispositivo, porque já está inserido dentro da esponja. E aí nós passamos para o método de emergência. Já está dito, um método de emergência. Apesar de ser um método contraceptivo, ele não pode, não deve ser usado de forma regular ou junto com o anticoncepcional, tá? Ah, eu esqueci de tomar o anticoncepcional, vou tomar o anticoncepcional e tomar a pílula do dia seguinte. Não pode, porque a pílula do dia seguinte, ela é uma grande dose hormonal. E pode lhe causar o quê? Uma desregulação do seu período de menstruação. Então, o nome já está dito. Método de emergência, né, a pílula do dia seguinte, para ser utilizado quando um método de barreira, por exemplo, uma camisinha, né, estourou, que raramente acontece, ou foi feito o ato sem qualquer tipo de método contraceptivo. Então, você usa a pílula do dia seguinte. Já os contraceptivos, nós temos uma outra modalidade, os contraceptivos reversíveis de longa duração. Professora, reversível de longa duração, o que é isso? É algo que você vai colocar por um longo período e a qualquer momento você pode retirar. Nós temos como um dispositivo de longa duração o dispositivo intrauterino. É esse dispositivozinho que vocês estão vendo aqui, que é bem pequenininho, que vai ser introduzido, colocado dentro do útero e ali poderá permanecer por 5 anos, como é o caso do DIU hormonal,
Ou seja, você vai colocar o dispositivo intrauterino e durante 5 anos você não precisa fazer a reposição, certo? Você vai ficar fazendo ali o quê? O acompanhamento com a sua visita regular ao ginecologista, verificando se o dispositivo está no posicionamento correto e monitorando. O dispositivo hormonal, ele tem a duração de 5 anos, tá? Já o dispositivo uterino de cobre, ele já expande, né, essa duração para o quê? Para 10 anos. Ou seja, 10 anos você permanece com seu dispositivo sem precisar fazer a troca. E, por conta disso, o dispositivo intrauterino é um dos métodos contraceptivos mais utilizados pelo mundo. Por quê? Porque, diferentemente, apesar da eficácia da pílula anticoncepcional ser garantida pelo fabricante de 99,99%, mas nós temos o quê? O fator do esquecimento. E o dispositivo não. A partir do momento que ele foi introduzido, que ele está no seu lugar correto, ele garante a sua eficácia, certo? Por isso que é um dos métodos mais eficazes, o dispositivo intrauterino. Professora, aonde que eu posso ir, então, para pedir, para colocar esse dispositivo? Você vai se direcionar ao seu ginecologista e fazer essa solicitação. Pelo nosso Sistema Único de Saúde, é feito a colocação do dispositivo intrauterino de cobre, certo? E somente um médico cirurgião pode fazer a colocação desse dispositivo. E os implantes? Os implantes também, eles são colocados de forma subcutânea, aí já não é no útero, tá? É sobre a pele, ali você vai escolher uma região, geralmente se coloca na região do braço, e os implantes, eles têm a duração de 3 anos. Então, os contraceptivos reversíveis de longa duração significa o quê? São dispositivos com uma duração de, no mínimo, 3 anos, como é o caso dos implantes, certo? E ali nós vamos ter também a parte da esterilização feminina. A esterilização feminina, conhecida como laqueadura, é um procedimento de esterilização feminina que interrompe o caminho entre o ovário e o útero. O que fica, professora, entre o ovário e o útero? As nossas trompas de falópio, ou agora, né, chamada também de tuba uterina. Vejam aqui, os nossos ovários produzem, né, a nossa célula reprodutiva, os ovócitos, e aí ele é liberado, que faz esse caminho até chegar ao útero. Então, a laqueadura, né, o método de esterilização feminina, existe de 3 formas. Anéis de plástico, ou seja, é feito um nó nessa tuba uterina, colocado aqui, ó, um anel, e dessa forma ser uma barreira para que o espermatozoide, quando... Deixa a professora trocar aqui a cor. Quando o espermatozoide entrar pelo útero e tentar alcançar a tuba uterina, tentar alcançar a célula reprodutiva feminina, ele não conseguirá alcançá-lo porque tem essa barreira física. A outra forma é a cauterização.
é feito um corte, deixa eu apagar, é feito aqui um corte, certo? E aí vai ser o quê? Cauterizado. As extremidades desse tecido vão ser cauterizadas e assim lacrar. O que é cauterizar, professora? É queimar mesmo, certo? Então vai ser queimado e assim, que nem quando a gente queima a pontinha do plástico, né? O nil ali fechando completamente o acesso dessas extremidades. E podendo ter também o método de fio de sutura. O médico vai ali, a professora vai apagar para você verificar, o médico vai ali, corta um pedaço, outro, e aí com o fio de sutura, ele vai lá, ó, amarra essa extremidade, certo? Então, geralmente, essa esterilização feminina, ela é feita pelo SUS. Quando a mulher tem um parto de cesariana e ela já tem idade, ela já tem ali uma conversa com o seu ginecologista, com o seu obstetra, né? Entra de acordo com o seu marido, no caso, quando ela é casada. E ali ela pode já decidir, se o médico já definiu que o parto será por cesariana, que após a retirada do bebê, ele fará a sua laqueadura. Se a mulher tem parto normal, ela pode fazer laqueadura, professora? Pode. Após o nascimento do bebê, eu ali decidi que eu não quero mais ter filhos, eu vou também procurar o ginecologista, procurar um cirurgião obstetra e solicitar que eu entre na fila, né, do planejamento familiar para conseguir a laqueadura pelo nosso Sistema Único de Saúde, certo? Então, você tem esse direito sim, é só você ter ciência, ter uma idade, ter filhos, né, para que você consiga fazer isso pelo SUS, tá? E nós temos também a esterilização masculina, a vasectomia. A vasectomia, ela é um procedimento que garante a interrupção do vaso deferente e, dessa forma, impede que o espermatozoide chegue até a uretra e seja eliminado na ejaculação. Em alguns livros, em alguns acessos, se você procurar esterilização masculina, além do termo vasectomia, você pode encontrar o nome deferentomia. Por quê? Porque acha que o nome do vaso que é, né, cortado no homem é o vaso deferente. Lembrando que esse vaso deferente, qual é a função dele? Nós temos aqui a representação do aparelho masculino. Observem aqui, nós temos o testículo. O que acontece no testículo? A produção de espermatozoides, certo? Então, após a produção da espermatozoide no ato sexual, ele vai ser eliminado, conduzido pelo canal deferente até a uretra, aonde ele será eliminado na ejaculação. Então, a vasectomia é o quê? Interromper esse caminho, fazendo um corte no canal deferente. Então, o espermatozoide, ele vai permanecer aonde? Dentro dentro aqui da parte do canal deferente. Então, essa esterilização masculina, com esse corte, ela vai seguir mais ou menos o mesmo padrão do que eu apresentei no feminino, podendo ser com fio de sutura ou com a cauterização das extremidades do tecido e assim impedindo. A vasectomia, professora, eu também consigo fazer pelo SUS?
Sim, consegue. E o melhor, que para você homem fazer a vasectomia, você faz com anestesia local, 45 minutos após o procedimento, você pode ser liberado para ir para casa. Você não fica igual a mulher por um grande período de restabelecimento, por conta que, para fazer a laqueadura, a mulher ela passa por uma grande intervenção cirúrgica, porque ela tem que cortar a sua região abdominal. E na vasectomia, não. É apenas um pequeno corte que é feito na base da bolsa escrotal. Certo? Então, a vasectomia, ela é muito mais rápida a recuperação nos homens do que nas mulheres. Lembrando, quando a mulher decide fazer a laqueadura após um parto, né? Se ela teve o parto normal, então, após disso, ela decidiu que não, né, ela ou o casal decidiram que não terão mais filhos, aí ela vai fazer a laqueadura. E para o homem, esse procedimento é muito mais rápido e muito mais indolor, certo? E ali nós passamos para a vacinação na adolescência. Lembrando que nós estávamos falando sobre a saúde, né, sexual, e a adolescência é o período de maturação dos órgãos, né, reprodutores, e ali se inicia o processo de vivência sexual, né, da sexualidade dos adolescentes. Então, a vacinação na adolescência, ela é crucial para proteger os jovens contra várias doenças infecciosas, porque também, lembrando que vacinação tem sempre a função de gerar imunidade, contribuindo diretamente para o controle e eliminação de doenças provocadas por vírus ou bactérias. E o melhor de tudo, que essa vacinação, dentro do calendário dos adolescentes, ela é fornecida pelo SUS. Então, nós, na sequência, iremos ver vacinas que são disponibilizadas de saúde, né, que confere imunidade, a continuidade da imunidade aos adolescentes. Lembrando que, geralmente, a gente tem ali um compromisso, enquanto pais, durante a infância das nossas crianças, de mantermos o calendário, né, de vacinal, a sua carteirinha de vacina sempre atualizada. A gente não pode esquecer de dar continuidade dessa vacinação com os nossos adolescentes. Vamos ver o nosso calendário de vacinação para os adolescentes. Esse calendário vacinal é de 9 a 19 anos, contendo a tríplice viral, que é contra cachumba, sarampo, rubéola. Nós temos contra as hepatites, certo? As hepatites, nós temos 2 doses até os 16 anos e acima de 16 anos, 3 doses. Até nós, na vida adulta, nós temos que tomar a vacina contra a hepatite B. E agora, o quê? Contra o HPV. O HPV é o papiloma vírus humano. E nós temos na nossa rede pública a vacinação dos nossos adolescentes. Papiloma vírus humano. Professora, o que é isso? O HPV, ao
está no trato, né, genital, tanto masculino quanto feminino, durante o período, né, de atividade sexual, tem um tipo de HPV, porque existem vários tipos de HPV, contudo, esse HPV que tem a vacina é o HPV que propicia, facilita o câncer, certo? Então, essa vacinação para os adolescentes, antes do início da sua vida sexual, porque nós veremos aí quais são as idades que esses adolescentes recebem essa vacina, né? Então, é antes do início da sua atividade sexual. Isso vai fazer o quê? Com que eles tardiamente não tenham o câncer propiciado, causado pelo HPV. Olha a importância dessa vacina. Então, leve seu filho para vacinar. Ele é de graça e está fornecido no SUS, certo? Então, vamos continuar com o nosso calendário de vacinação. Olha, o HPV é 2 doses, né? De abril agora para crianças de 9 anos e agora já tem uma vacina que é até somente 1 dose. Nós temos a vacina de difteria, tétano e coqueluche. Essa vacina também nós temos reforço a cada 10 anos, ou seja, perdura para a nossa vida adulta. Catapora, influenza, que é a gripe, meningocócica. Essa meningocócica é para infecções de bactéria nas meninges que protegem o nosso encéfalo. Febre amarela na nossa região, né? Tomar febre amarela é muito importante, ela também é de 10 em 10 anos. A dengue, que já temos também vacinação, e herpes zoster. Professora, eu não sei o que é herpes zoster, também conhecido como cobreiro. Então, você conhece sim. E, dando continuidade, vamos ver os benefícios da vacinação na adolescência. Prevenção de doenças graves e potencialmente fatais. Proteção da saúde pessoal e comunitária, né? Mantendo ali doenças que não se propiciem, né? Se expandam novamente, por exemplo, como o sarampo. Contribuição para a erradicação de doenças infecciosas, ou seja, eliminar essas doenças, né, atenuar a expressão das doenças infecciosas, a redução da necessidade de tratamentos médicos e internações hospitalares, ou seja, quando a criança ela recebe a vacina, ela pode ter febre amarela? Pode, mas ela não terá um caso grave que possa levar a óbito, certo? E nós passamos para as infecções sexualmente transmissíveis, que são infecções transmitidas principalmente por meio de contato sexual, sem o uso do preservativo, como uma pessoa que já está infectada. Podem ser causadas por diferentes agentes, como os vírus, bactérias e fungos. Então, nós vamos ver aqui principais ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis. Nós temos aí a sífilis, que é causado por uma bactéria. Nós temos a gonorreia e a clamídia, que também são causadas por bactérias. Nós temos a herpes genital, que é causado por vírus da herpes, e hepatite B e C, que também são causados por vírus. Nós temos o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, né? O papilomavírus humano, que são os tipos de HPV, incluindo os de alto risco associados ao câncer.
E temos aí o quê? Estratégias de prevenção. O uso correto e consistente de preservativos masculinos e femininos, essa é a principal estratégia de prevenção, o uso, correto dos preservativos. Testagem regular para detecção precoce e tratamento oportuno. Todas essas doenças têm tratamento. Vacinação contra HPV e hepatite B como medidas preventivas e obtenção de informações de fontes confiáveis e cientificamente embasadas, ou seja, qualquer tipo de alteração no seu aparelho reprodutor que você identifique, enquanto secreção, enquanto ardência, enquanto coceira, enquanto apresentação ali de verrugas, qualquer coisa que esteja diferente no seu aparelho reprodutor, procure primeiramente um médico, certo? Nada de fazer consultas em outro lugar. O correto é você procurar um médico. Esta foi a nossa aula sobre saúde e sexualidade.